Bom, vamos fazer esse momento a exposição do 4º capítulo de Provérbios. Vamos expor hoje do verso 1 ao verso 11 e eu vou usar a versão ARC, tá? Foi a versão que eu acabei utilizando quando fui preparar a exposição. Vamos fazer a leitura então da perícope. Ouve, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conheceres a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe, e ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Verso 5. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Verso 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, contudo, o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Verso 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas carreiras direitas te fiz andar. Bom, então ele começa dizendo, né? Ouve, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Aqui, Salomão está falando de si mesmo como um pai para seus filhos espirituais. Quem são seus filhos espirituais? Aqueles que estão aprendendo com ele, buscando a sabedoria que ele está transmitindo. Ele está compartilhando sabedoria, pois ela nos tornará mais prudentes. Aí no verso 2 vai dizer, pois dou-vos boa doutrina e não deixeis a minha lei. Neste versículo, Salomão está enfatizando a qualidade e a importância dos ensinamentos que ele está transmitindo. Ele se refere a esses ensinamentos que ele está transmitindo como boa doutrina. E o que isso indica? Isso indica que esses ensinamentos são fundamentados na verdade e na sabedoria divina. Esses ensinamentos, eles não são meramente opiniões pessoais ou conselhos arbitrários, não. Eles representam princípios sólidos que são benéficos para a vida daqueles que os seguem. A expressão ali que ele coloca, né? Não deixeis a minha lei, essa expressão implica em não abandonar ou negligenciar os ensinamentos recebidos em hipótese nenhuma. Esses princípios, né, que são princípios divinos, como já mencionei anteriormente, eles são atemporais. Nunca aparecerá um contexto que invalidará esses princípios, muito menos uma sabedoria superior que sobreporá a sabedoria divina. Por isso, em momento algum, devemos deixar a lei. Pelo contrário, devemos guardá-la no coração e deixar ela conduzir nossos atos e pensamentos. Aos versos 3 e 4 vai dizer assim, olha só. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia, retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Nesses versos nos é revelado o motivo de Salomão se dedicar à transmissão da boa doutrina. Que motivo é esse? Salomão está transmitindo boa doutrina para seus filhos espirituais porque foi isso que seus pais fizeram com ele. Salomão se vê aqui como parte de uma tradição de sabedoria que remonta aos seus ancestrais. E seu desejo e dever é continuar esse legado ao ensinar e orientar os outros. Aqui a gente aprende que a sabedoria não é apenas um dom pessoal, mas também deve ser recebida e compartilhada dentro da comunidade, especialmente dentro da família. As boas doutrinas, ao ser aprendidas, não devem ser guardadas somente para si,
mas devem ser compartilhadas a todos aqueles que estão dispostos a ouvir e aprender. Esses 4 primeiros versos, que foram trabalhados até então, destacam a importância da tradição, da sabedoria transmitida de uma geração para outra. Os pais devem ensinar as boas doutrinas aos seus filhos, e os filhos devem ouvir com toda atenção, e assim aprender as boas doutrinas com seus pais. Aí os versos 5 e 6 vão dizer assim: adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Em primeiro lugar, Salomão aqui está ressaltando que a sabedoria e o entendimento não são adquiridos automaticamente, mas requerem esforço e busca diligente. Muitas pessoas acreditam que a sabedoria vem automaticamente com a idade, mas isso não é verdade. Primeiro, ter idade não significa que você se expôs a boas experiências, né? A experiências produtivas, experiências que nos traz muitos ensinamentos. E segundo, a experiência potencializa a sabedoria. Isso é verdade. Mas a sabedoria ela não nasce na experiência. A sabedoria ela precede a experiência. Pois sem a sabedoria não aprendemos com nossos erros, nem interpretamos nossas experiências corretamente. Agora, se a sabedoria não nasce na experiência, onde ela nasce então? A sabedoria nasce na intenção, ela começa na intenção. Começamos a ser sábios quando queremos ser sábios. Por isso Salomão insistentemente nos exorta a buscar a sabedoria. Quando ele diz adquire sabedoria, ele está dizendo que somos um agente ativo no processo e não um agente passivo. Em segundo lugar, ainda nesses versos, Salomão ele personifica a sabedoria. Recurso esse que a gente já viu, né? A gente já falou sobre isso. Ele está presente em todo o livro de Provérbios. E nos informa que a proteção e o cuidado da sabedoria para conosco não pode ser conseguido senão através de um casamento com ela. Ou seja, é uma consequência de um relacionamento tanto afetuoso quanto perseverante. Então nós aprendemos aqui que não é possível usufruir da proteção e do cuidado da sabedoria sem antes amá-la e comprometer-se com ela. Agora dos versos 7 ao verso 9. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire a sabedoria. Exalta, e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Então ele começa dizendo, né, no verso 7, não é isso? A sabedoria é a coisa principal. Esta frase enfatiza a supremacia da sabedoria sobre todas as outras coisas que alguém possa desejar ou buscar na vida. Aí no verso 8 vai dizer a palavra exalta, né? Vai colocar a palavra exalta, né? O que essa palavra implica? A palavra exalta aqui, no verso 8, implica reconhecimento e valorização da sabedoria. Por outro lado, também aparece a palavra abraçar. O que significa a palavra abraçar? A palavra abraçar sugere uma conexão íntima e pessoal com ela. Então, buscar sabedoria envolve tanto uma valorização e intimidade com ela. Tá? Quanto uma intimidade com ela. Tanto a valorização quanto a intimidade com ela. E a consequência qual é? Exaltação e honra. E aí o verso 9 vai dizer o seguinte, a sabedoria vai dizer que a sabedoria dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Então aqui nesse versículo a sabedoria, né, é personificada como uma figura que oferece presentes valiosos. Ela oferece enfeites de graça e coroa de glória, simbolizando benefícios espirituais e materiais. A imagem de uma coroa sugere realeza, sugere autoridade, sugere dignidade, enquanto o diadema representa a honra e distinção. Portanto, o versículo aqui enfatiza que aqueles que valorizam e buscam a sabedoria serão ricamente recompensados, tanto com benefícios tangíveis quanto com benefícios intangíveis. Agora, olha essas características.
personificação da sabedoria, a sua supremacia, a glorificação que ela te conduz, os efeitos de graça que ela te oferece. Tudo isso a gente não tem como deixar de perceber. Tudo isso deixa claro que a sabedoria ela aponta para Cristo Jesus. Ele é a verdadeira sabedoria. É nele que nos tornamos verdadeiramente sábios. Aí o verso 10 vai dizer: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. É incrível como que a realidade espiritual está conectada à realidade física. De tal forma que a realidade espiritual vai gerar sombras, né? Vai impactar na realidade física. A gente vai ter vários exemplos sobre isso, né? Por exemplo, a morte espiritual do Éden também trouxe a morte física. Podemos ver também os milagres de Jesus, que eles são evidências da messianidade de Cristo, só que, na verdade, os milagres de Jesus extrapolam a evidência da messianidade de Cristo. E também revela o efeito espiritual que a sua missão traria. Ressurreição espiritual, cura dos pecados. Aqui temos mais uma vez essa conexão de maneira evidente nesse verso também. A sabedoria traz longevidade. E a sabedoria encarnada, né, a palavra encarnada traz vida eterna. Então a gente consegue ver essa conexão, esse paralelo de forma clara. E aí o verso 11, para findar a exposição dessa noite, vai dizer: no caminho da sabedoria te ensinei e pelas carreiras direitas te fiz andar. A gente pode analisar esse último verso por duas perspectivas diferentes. Por um lado, a gente pode analisar pela lente do pai, o papel do pai que ensina. O pai não apenas fala sobre o caminho da sabedoria, mas ele também guia o filho ao longo do caminho da retidão. A sabedoria ela não é transmitida apenas por meio de palavras, mas também ao demonstrar um exemplo de vida sábia. É essencial que o pai não apenas instrua verbalmente, mas também viva de acordo com os princípios que está ensinando. Senão, a mensagem não vai ser transmitida de forma efetiva, eficaz. Por outro lado, podemos ver, a partir das lentes do filho, o papel do filho que aprende. Para acessar e permanecer no caminho da sabedoria, olha só o que diz: precisamos ser guiados. Naturalmente, após a queda, o homem é tolo. Portanto, o primeiro passo para adquirir sabedoria é nos cercarmos de pessoas sábias e, acima de tudo, buscarmos estar em comunhão com aquele que é a própria sabedoria encarnada.